nos harmonizando, acolhendo a todos vocês que aqui aportaram, acolhendo a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos serenar, desacelerando a mente, desacelerando o coração, para que aqui efetivamente estejamos conectados à divindade. Que as bênçãos de Jesus, que as bênçãos dos mentores que nos acompanham, que nos inspiraram a estarmos aqui nesta tarde, recebendo esse caloroso abraço, abraço físico, abraço espiritual. Estejamos nós receptivos à mensagem que hoje será proferida pelo nosso amigo querido Jefferson, a fé vitoriosa. Abasteça, Senhor, a nossa fé, a nossa confiança nos desígnios divinos. E humildemente, com muita alegria, rogamos à espiritualidade amiga, ao diretor espiritual desta casa de oração, a abertura desta atividade da tarde abençoada, com paz e amor em nossos corações. E que assim seja. Boa palestra a todos, boa palestra, Jefferson. Boa tarde, irmãs e irmãos. É uma alegria poder estar com vocês aqui de novo no sábado à tarde. Fazia tanto tempo que eu não vinha, eu tinha até saudade de ver tantos rostinhos juntos, assim, bonito ver a nossa casa cheia. Também o pessoal que nos assiste em casa. É uma alegria poder compartilhar com todos vocês esses momentos em que nos propomos a conversar um pouquinho sobre aquilo que Jesus nos ensina e que muito mais do que conselhos devem se tornar exemplos para que nós tenhamos o nosso modo de vida mudado. O trabalho de Jesus para conosco foi feito de forma a que nos esclareçamos frente à importância que existe nas nossas ações, em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente pensa, para com o meio no qual nós vivemos. E hoje, em especial, nós vamos tratar esse tema que nos foi proposto hoje sobre a fé vitoriosa. Falar sobre fé é muito fácil, porque todos nós temos essa relação com a fé. Fé é confiança, dizemos nós. Mas analisando de modo muito mais intenso, assim, mais profundo, nós vamos entender que é muito mais do que confiar. Fé é ter certeza absoluta, é ter certeza irrestrita, é não duvidar. E normalmente nós levamos essa nossa fé em relação à fé que nós devemos ter para com Deus, para com a divindade. Mas não lembramos de analisar de modo horizontal como anda a nossa relação da fé para com as pessoas que vivem conosco. E Jesus traz para nós nesse texto, que foi ditado pelo Espírito Ney Lúcio a Francisco Cândido Xavier, que se encontra no livro Jesus no Lar, essa mensagem que vem a trazer essa reflexão. Trata-se de uma vivência de Jesus, que não consta nos evangelhos, mas que é trazido por nós pela espiritualidade a fim de nos esclarecer. E isso aqui, que nós vamos ler agora, não é invenção do Espírito Ney Lúcio. São fatos auridos lá nos arquivos espirituais, trazidos para o nosso esclarecimento e para a nossa reflexão. Ney Lúcio nos diz o seguinte: destacava André, o apóstolo, certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores de que o mestre se fazia emissário, e se referia aos fariseus com amargura violenta, concitando os companheiros à resistência organizada. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância a argumentação veemente, assegurou, tão logo se estabeleceu o silêncio: nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. E talvez porque se manifestasse justificada expectativa em torno dos apólogos que a sua divina palavra sabia tecer, contou, muito calmo. Na época da fé selvagem, 3 homens primitivos com suas famílias se localizaram em vasta floresta. E, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivia no trovão.
Outro acreditava que o Pai residisse no vento, e o terceiro que ele morasse no sol. Todos se sentiam filhos dele, mas queriam à viva força a preponderância individual do seu ponto de vista. Depois de ásperas altercações, guerrearam abertamente. Um dos três se munira de pesada carga de minério. Outro reuniu grande acervo de pedras e o último se ocultara por trás de compacto monte de madeira. Achas de lenha e rudes calhaus eram as armas do grande conflito. Invocaram todos a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenharam-se em luta. E tamanhas foram as perturbações que espalharam na floresta, prejudicando as árvores e os animais, que eles sofreram a flagelação que o Todo-Compassivo lhes enviou um anjo amigo. O mensageiro visitou-lhes o reduto na forma de um homem vulgar, e, longe de retirar-lhes os instrumentos com que destruíam a vida, afirmou que os patrimônios de que dispunham eram todos preciosos entre si, elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir nova direção às atividades em curso. Explicou-lhe que os três estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol que sustenta as criaturas, no vento que auxilia a natureza e no trovão que renova a atmosfera. E, com muita paciência, esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens através do trabalho digno e proveitoso, ensinando-o primeiro a transformar os duros fragmentos de minério em utensílios para o trato da terra, nas ocasiões da sementeira. Ao segundo, a converter as achas de lenha em peças valiosas de bem-estar. E ao terceiro, a utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Os contentores compreenderam, então, a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante, e a discórdia terminou para sempre. O mestre fez pequena pausa e aduziu. Em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo glorificado ao Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom, em favor dos semelhantes e a benefício de si mesma, assemelha-se ao avarento, que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de esconder indebilmente a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isso mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Pesado silêncio desceu sobre todos e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de luz. O texto é um pouquinho longo, mas vale a pena a gente lê-lo na íntegra para que venhamos compreender esses ensinamentos tão importantes de Jesus frente à fé. É preciso que entendamos que a relação que temos para com Deus é extremamente valiosa às nossas vidas. Digo até indispensável, pois sem fé nada é possível. É preciso que aprendamos a nos relacionar para com Deus, a fim de que, unidos a Ele, angariemos forças às nossas lutas do dia a dia. Porém, também é imprescindível que jamais esqueçamos que vivemos em sociedade. Somos criaturas que vivemos unidas umas às outras por laços intimamente vivos que nos permitem, através das relações pessoais, aprender a nos tornarmos pessoas diferentes. Porém, nem todas as pessoas que vivem e convivem conosco têm o mesmo ponto de vista no que se refere à fé. E, contudo, mesmo existindo essas diferenças, é preciso que aprendamos a viver de maneira harmoniosa para com todos, tal qual Jesus sempre nos ensinou. Lembrando do nosso início do texto aqui, falando dos fariseus, relembrando a época de Jesus, os fariseus eram judeus que viviam de maneira isolada dos demais grupos, porque viam, ou melhor dizendo, viviam a sua fé de uma maneira muito mais robusta, muito ligados à Torá e sendo muito rígidos na interpretação. E tudo aquilo que Jesus trazia de maneira clara ao povo judeu
ia contra aqueles princípios, e por isso os fariseus eram extremamente contra o Cristo. Por isso que quando tiveram a oportunidade de se aliar aos romanos, fizeram o que fizeram com Jesus, levando o povo a condená-lo, a fim de que fosse assassinado da forma como a gente sabe que aconteceu. Porém, mesmo existindo essa contradição de pontos de vista, Jesus jamais os ofendeu, Jesus jamais os perseguiu, porém não deixou de adverti-los, a fim de que pudessem eles abrir os olhos e enxergar o que estavam fazendo. Pois eles viviam muito oculto, a fim de... Oculto, não oculto de se ocultar, né? O culto da fé, querendo mostrar aos outros aquilo que faziam. Porém, não se esforçavam por vivenciar a sua fé. A fé dos fariseus era muito ligada a aparências e à busca de poder. E Jesus veio mostrar o contrário, que a fé deve nos levar à humildade, à colaboração, ao amor, tal qual Deus espera que cada um de nós faça. Voltando aos motivos de discórdia que às vezes acontecem nas nossas vidas, nós hoje vivemos num mundo, graças a Deus, de liberdade. Nós podemos expressar a nossa fé de todas as formas, de uma maneira muito mais tranquila. Se eu falar para vocês aqui, vai parecer até algo surreal, mas há 30, 40 anos atrás, a gente não podia dizer que era espírita. As pessoas não admitiam isso, porque espiritismo era algo incompreensível, algo inadmissível. Conheço pessoas que faziam parte do movimento espírita há décadas atrás, que tinham que se esconder para fazer as reuniões, né, para estudar o Evangelho, porque as pessoas à volta não queriam que acontecessem aquelas reuniões. O centro espírita não podia ter uma placa na frente dizendo que era o centro espírita. Tinha que ser tudo às escondidas. Hoje a gente vive uma liberdade muito grande. Porém, mesmo existindo essa liberdade, existe a intolerância. E a tolerância só existe porque nós não compreendemos o motivo da nossa fé. Todos nós sabemos que Deus é um só. Porém, todas as expressões de fé nos ligam a Deus. E mesmo que existam diferenças nessas expressões da fé, nós temos inúmeros pontos em comum. Mas a gente procura sempre se apegar na divergência, e não naquilo que é convergente, não naquilo que é comum. E por isso, buscando a divergência, é que nós conseguimos, e eu uso a palavra aqui conseguimos porque a gente faz força para que aconteça, nós conseguimos arranjar confusão com as pessoas que têm fé diferente da nossa. Kardec nos diz que quando nós aprendemos a conviver nos pontos harmônicos, as divergências passam despercebidas. E é isso que nós precisamos aprender a vivenciar no nosso dia a dia, na relação com as pessoas. Primeiramente, nós precisamos lembrar que fé não é algo que se imponha. Uma vez se tentava fazer isso. Eu falo brincando sempre que a minha mãe dizia quando eu era pequeno, ela deve estar me assistindo, é brincadeira, tá? Ela sabe que é. Mas a minha mãe dizia, filho, tu tem que ter fé. E eu dizia, por quê, mãe? Porque tu tem que ter fé. Mas o que é fé? Não interessa, tu tem que ter. Era assim, mãe. A gente não podia questionar, era obrigado a ter algo que a gente não entendia direito. Se eu não entendo o que é fé, como é que eu vou desenvolvê-lo? Se eu não entendendo lá na escola a matemática, se eu não entendo os modos de fazer a adição, a subtração, a divisão, a multiplicação, eu não aprendo matemática, como é que eu vou aprender o que é fé se eu não entendo-a? É assim para tudo na nossa vida. Hoje, de maneira diferente, por intermédio de tudo aquilo que a doutrina espírita nos traz, lembrando que os benfeitores espirituais nos induzem a desenvolver a fé raciocinada, ou seja, aquela fé que nos leva a questionar, a refletir e a entender, nós temos a possibilidade de viver de uma maneira muito mais sadia e muito mais consolidada a verdadeira fé. Para que a fé se torne algo verdadeiro na nossa vida. Porém, nós entendemos esse contexto de fé consolidada e verdadeira na ligação para com Deus.
para que nós tenhamos, no momento difícil, aquela força que se faz necessária para que não esmoreçamos, para que não nos deprimamos, para que não percamos o fôlego nas nossas lutas. Porém, da mesma forma, essa fé deve ser consolidada no entendimento da fé alheia. Para que eu compreenda que, apesar de existirem pontos de vista divergentes, nós temos muitos pontos em comum. E de que as divergências não farão diferença nos laços de fraternidade, de solidariedade e de amor que devem existir nas nossas relações. Quando nós entendermos este conceito, trazendo-o para o contexto das nossas vidas, as nossas relações interpessoais se tornarão melhores, se tornarão muito mais úteis, pois, como nos diz o Evangelho, é preciso que aprendamos a amar os nossos inimigos. E a gente aqui analisando a palavra inimigo, não vamos levá-la pelo lado depreciativo, mas sim entendendo o inimigo como todo aquele que entende a vida de um modo diferente do meu. Eu vou aprender a amar a quem não gosta do meu time de futebol. Eu vou aprender a amar a quem não concorda com a minha ideia política. Eu vou aprender a amar a quem não é da mesma cor que a minha pele é. Eu vou aprender a amar quem não tem o cabelo igual ao meu. Eu vou aprender a amar quem não crê em Deus da mesma forma que eu creio. Eu vou aprender a amar a todos da mesma forma que Jesus me ama, que Jesus ama a todos nós. Lembrando que nos momentos cruciais da vida do Cristo, horas antes de ele ser preso pelos seus opositores, encontrava-se ele reunido com seus apóstolos, com seus discípulos, fazendo aquele ritual que nós conhecemos como Santa Ceia. Após essa reunião familiar entre amigos verdadeiros, Jesus fez um outro ritual que nós conhecemos como lava-pés, onde ele lavou o pé de todos os seus companheiros, dos seus amigos do coração. Depois disso, ele disse a todos eles, exceto Judas Iscariotes, que havia saído para cumprir a sua missão, ele disse aos 11 que ali ficaram: tenho um novo mandamento a vos ensinar, que vos ameis uns aos outros, como eu os amo. Entendendo o contexto no qual Jesus traz esse novo mandamento, diferentemente das situações em que Jesus fazia as suas preleções públicas, Jesus estava conversando com os seus escolhidos, com aqueles que teriam a missão de seguir adiante o propósito do Cristo de levar o seu conhecimento à humanidade toda. Não estava falando ele ao povo, mas sim aos 11 que ele havia escolhido, que ele havia preparado, e que sabia de antemão que passariam por situações difíceis. Por isso ele lhes lembrava que precisavam todos se amar uns aos outros, da mesma forma que ele nos ama. Por que esse recado? Vamos trazer para o nosso tema. Pontos de vista diferentes da análise da fé. Temos no livro Paulo Estevão, trazido pelo Espírito Emmanuel, por intermédio da mão abençoada de Francisco Cândido Xavier, relatos dos primitivos cristãos, onde nós podemos notar as divergências que existiam entre os apóstolos. Porque cada um entendia de maneira diferente aquilo que Jesus havia lhes ensinado. Mesmo que, baseados nos mesmos propósitos, os nossos entendimentos sobre a fé variam. Mesmo nós aqui, todos unidos nesse propósito de vir aqui no Centro Espírita, de aprender o que Kardec nos ensina, nós temos pontos diferentes. Alguns de nós pensamos de uma forma, outros de outra, mas nós temos um contexto que nos une. E é nesse contexto que nós precisamos nos manter fortalecidos. Entendendo que fé vai variar de um para o outro. Entendimento variará de um para o outro, porém, a essência deve sempre ser a mesma. E é indispensável que seja trabalhado intimamente em todos nós essa visão
ampla da relação interpessoal, para que possamos criar o ambiente de harmonia que se faz indispensável às nossas vidas. Da mesma forma que nós esperamos que Jesus haja nas nossas vidas, Jesus espera que nós hajamos em nome dele na vida dos outros. E nós não podemos imaginar que nos tornaremos úteis só às pessoas que nos agradam. Nós precisamos ser úteis a todos, indistintamente. Porque a vida nos convoca a ajudar sempre. Porém, nem sempre estamos abertos a ajudar. Porque temos as nossas preocupações, porque temos os nossos problemas, porque temos as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas desculpas. Mas, na hora em que a gente passa por situação difícil, a gente não lembra que os outros têm problemas, que os outros têm dificuldades, que outros têm dores. A gente pede ajuda. Se não pede, a gente espera, ansioso, que alguém venha nos estender a mão. E se isso não ocorre, a gente se sente a pior pessoa do mundo e ainda condena quem não nos ajudou. Mas muito mais do que exigir dos outros, nós precisamos aprender a nos tornar exemplos. Aprendendo a ser útil na vida alheia. Como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, aprendendo a ir de encontro ao infortúnio. Não basta que esperemos que a dor bata a nossa porta ou que as pessoas venham pedir auxílio para nós. É preciso que nós aprendamos a ir de encontro com quem está precisando de ajuda. Mas para isso que acontecer na nossa vida, nós precisamos aprender a nos preocupar com as pessoas de maneira verdadeira, não da boca para fora. Quantas vezes na vida nós recebemos informações sobre algum familiar nosso, algum amigo, algum ente querido que passa por situações difíceis e a gente pensa, eu tenho que visitar o fulano, eu tenho que ir lá visitar a ciclano. Mas esqueço. Eu tenho muito problema, eu tenho muita dificuldade, o meu trabalho toma muito meu tempo. E aí é preciso que nós criamos uma reflexão íntima em cada um de nós. Eu não tive tempo ou não foi minha prioridade? Essa é uma questão que cada um de nós deve fazer intimamente, porque tudo aquilo que tem prioridade na nossa vida, a gente arranja tempo. A série nova que saiu no Netflix, o jogo do futebol do meu time, aquele filme que vai passar na TV, a festa lá que os meus colegas do trabalho me convidaram para ir, para isso eu tenho tempo. Foram prioridades na minha vida. Mas e o resto? Aquilo que me chama a ser a pessoa que eu desejo ser, eu estou dando prioridade? Não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para criar uma reflexão, para que todos nós pensemos um pouquinho. Como anda a minha fé para com as pessoas que vivem e convivem comigo? Como está a minha fé referente àquilo que eu posso fazer pelo outro em honra, em homenagem ao que Jesus faz comigo? Porque eu preciso aprender a retribuir aquilo que a espiritualidade, aquilo que a bondade, a justiça divina fazem na minha vida. E que, na grande maioria das vezes, eu nem me dou conta. Todos nós somos auxiliados por Deus, pelos seus benfeitores espirituais, diariamente. Mas nem sempre a gente nota. Ou reformulando a frase, quase nunca a gente nota. Porque estamos atentos a outras preocupações. Mas não é por isso, por nossa incompreensão e por nós não nos darmos conta, que Deus deixará de nos ajudar. Porque Ele sabe que isso é momentâneo. E hora ou outra na nossa vida, nós aprenderemos a compreender o modo da ação divina nas nossas vidas. E aprenderemos a nos tornar gratos e a demonstrar nossa gratidão através dos atos de bondade. Tudo aquilo que nós aprendemos a fazer pela vida, a vida fará por nós de uma maneira muito mais intensa. É a lei de reciprocidade. É o plantar
e o colher, que tanto nos fala o Evangelho. Não imaginemos que as nossas vidas sejam como são e cada um de nós tem uma realidade diferente, porque Deus quer. Acontece o que acontece conosco porque Deus permite, mas as consequências são sempre decorrentes dos nossos atos do passado. Então hoje nós colhemos o que nós plantamos ontem. Mas tenhamos convicção de que a colheita que Deus nos permite estar realizando agora é muito mais amena do que aquilo que a gente plantou. Podia ser muito pior. Mas Deus nos ama. E Deus deseja muito mais do que nos punir, ou seja, melhor dizendo, Deus não quer nos punir, mas muito mais do que nos ver sofrer, Deus deseja que aprendamos. E sabe que muitas vezes as intensidades das dores que consomem as nossas energias no dia a dia precisam ser mais amenas a fim de que aproveitemos como uma forma de aprender a ser diferente. Se Deus fosse punitivo, as nossas vidas seriam muito piores, meus amigos e minhas amigas. Mas Deus deseja o nosso crescimento moral e espiritual. Por isso desenvolve nas nossas vidas a relação para com as pessoas, a fim de que estejamos rodeados com as criaturas que são adequadas àquilo que a gente precisa aprender. Pessoas que nos colocarão à prova incessantemente, não por maldade, mas sim por necessidade. E é nessas horas que a nossa fé se torna muito importante, a fim de que possamos, através da fé nas nossas relações interpessoais, criar o ambiente de harmonia que se faz necessário, para que todos nós usufruamos da melhor forma possível os momentos que a vida nos concede. Nós não somos meros passageiros do barco da vida. Nós temos o poder e também a responsabilidade de nortear os caminhos pelos quais os nossos barcos trilham pelo mar da vida. Tendo nós o poder de escolha decorrente do nosso livre-arbítrio, nós somos responsáveis pelas consequências de tudo aquilo que fazemos. Ensina-nos também o Evangelho segundo o Espiritismo que muito será cobrado àquele que muito foi dado. Ou seja, quanto mais a gente sabe, mais exigências nos serão ofertadas, melhor dizendo, nos serão impostas. Nós temos conhecimento de muita coisa, gente. A grande maioria dos conhecimentos que nós temos adquiridos está gravados no nosso inconsciente e propositalmente bloqueados, pois precisamos viver uma experiência nova no plano físico. Mas nós aprendemos muita coisa nas nossas reencarnações do passado. E nada do que aprendemos se perde. Nós nos tornamos pessoas melhores a cada dia, aprendendo, desenvolvendo as nossas habilidades, desenvolvendo os nossos sentimentos, as nossas qualidades, a fim de que venhamos passo a passo nos aproximar de Deus, tal qual é a missão de todos nós. Mas para que a nossa caminhada se torne mais amena, é preciso que aprendamos a nos dar as mãos, entendendo que todos somos irmãos em Deus e em Jesus. E que quando praticarmos aquele pedido que o Cristo nos faz, pedindo que nos amemos uns aos outros da mesma forma que Jesus nos ama, nós daremos um novo rumo à conduta da humanidade. Parece algo irreal que coisas tão simples possam gerar mudanças de âmbito global. Porém, jamais esqueçamos que quando nós mudamos intimamente, nós mudamos o mundo à nossa volta. E para que o mundo se transforme, é preciso que nós nos transformemos. Pode demorar? Pode. Mas é um processo que precisa começar. E deve começar por cada um de nós. Assumamos, meus amigos e minhas amigas, a responsabilidade de criaturas eternas que somos, de filhos de Deus, reencarnados no plano físico,
passando por situações difíceis, mas também podendo ser úteis, aprendendo a honrar, a ser grato a tudo aquilo que a vida nos oferece, aprendendo a nos tornar pessoas de bem, verdadeiramente ativas na vida das pessoas que vivem e convivem conosco. Convivamos com as pessoas que convivem conosco, independente do seu ponto de vista, da sua forma de análise, em relação a tudo na vida, de maneira harmônica, aprendendo a compreender, a tolerar, aprendendo a amar verdadeiramente, a fim de que assim nós angariemos amigos verdadeiros em todos os locais onde a gente puder estar presente. Que as bênçãos do Cristo envolvam a cada um de nós, abrindo as nossas mentes e os nossos corações a fim de que possamos compreender a importância das nossas atitudes no dia a dia. E que possamos aprender a vivenciar a nossa fé de maneira honesta, sincera, verdadeira, mas também pacífica, cordial e compreensiva sempre. Para que a fé ganhe o seu real valor nas nossas vidas e se torne útil em todos os instantes da nossa existência. Eu agradeço a atenção dos amigos e das amigas. Rogo que a espiritualidade amiga nos fortaleça, nos proteja em todos os momentos das nossas lutas do dia a dia. Convido os nossos companheiros aqui da casa, os nossos médios que se posicionem junto conosco para que façamos o nosso passo coletivo, convidando as irmãs e os irmãos que mantenhamos o pensamento elevado, sintonizados com essas energias divinas que nos envolvem, lembrando do Cristo com todo carinho, com todo o amor que nós temos por Ele, e cada um de nós intimamente conversemos com Ele, dizendo assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui reunidos nesta casa, que leva o Teu nome e que abriga tantos servidores da Tua seara. Sabemos, Jesus, que és conhecedor das nossas necessidades. Sabes o quanto precisamos de Ti e por isso aqui nos encontramos humildemente te pedindo auxílio. Dá-nos, Senhor, um pouquinho da Tua paz, da Tua luz, do Teu amor, para que nos sintamos fortalecidos, motivados nas nossas lutas diárias e aprendamos a nos tornar pessoas melhores. Ajuda-nos, Mestre, a vivenciar a fé de maneira pacífica, de maneira amorosa, a fim de que aprendamos a nos unir a Ti, aprendamos a nos unir a Deus de maneira mais intensa, de maneira mais vívida, a fim de que possamos espalhar a paz e o amor por onde quer que estejamos. Que as Tuas bênçãos nos envolvam e nos protejam, Senhor. Pedimos também pelos nossos entes queridos, por todas aquelas pessoas que nós lembramos neste momento, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que o Teu amor, Jesus, os envolva e os proteja onde quer que estejam. Pedimos também pelos nossos lares, pelos nossos ambientes de trabalho e de estudo, que a paz e a harmonia possam estar lá presentes. E por fim, Senhor, pedimos pelas águas que nós portamos, rogando à equipe espiritual da casa que possam impregná-las com as suas energias benfazejas, trazendo também da natureza, da farmácia divina, todas as essências necessárias a que essa água se torne medicação, trazendo-nos o auxílio que tanto precisamos ao nosso bem-estar físico e espiritual. E assim sendo, Jesus, mais uma vez nós te agradecemos, rogando que as Tuas bênçãos, que o Teu amor e a Tua paz estejam conosco, nos amparando e nos protegendo sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja.